Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês a segunda parte desse projeto muito carinhoso Romeu e Julieta, a parte 2. Na parte 1 nós aprendemos a fazer o Romeu, na parte 2 vamos fazer a Julieta. Lembrando que nós vamos usar o mesmo molde, só vai mudar a roupinha e os acessórios que vamos usar. Eu espero que vocês gostem. Os materiais que eu usei e os moldes eu deixo na descrição do vídeo. Eu usei o tecido mantinha, cortei, deixando folga para costura, comecei pelas orelhas, vou passar a costura no local indicado, já costurei e desvirei. Já está pronta a orelhinha da nossa ursinha. Para fazer a cabeça, também cortei na mantinha, deixando margem para costura. Observem que nessa linha eu corto até o final da linha. Vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. E vou posicionar as orelhas. Vou costurar. Fazer do mesmo jeito do outro lado. Já costurei. E observem que acima da orelha eu deixo uma partezinha onde eu vou passar costura. Eu deixo uma margenzinha sobrando. O centro da cabeça eu cortei na mantinha, deixando margem para costura. E vou posicionar ele no centro da costura, colocando direito sobre direito. Eu comecei a alfinetar ele da parte central, mas lembrando para vocês que eu tô alfinetando para mostrar para vocês, mas depois eu sempre passo um alinhavo antes de costurar. Eu vou alfinetando do centro até o final da cabeça na parte de trás. E onde eu vou passar a costura desse lado e fazer a mesma coisa com o outro lado, formando uma peça inteira. Já alinhavei e costurei. Desvirei a peça. Coloquei enchimento. E usando linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico. Fechei completamente. E com a mesma linha, eu vou aprofundar o lugar dos olhinhos. Eu passo algumas vezes a agulha de um lado para o outro, até eu achar que é suficiente para pôr os botões. Vou arrematar
e vou fazer da mesma forma no lugar do outro olhinho. Para fazer os olhinhos, nós vamos usar botões meia pérola com pé de 10 milímetros e linha de crochê preta. Pressione um pouco o botão antes de amarrar para que ele não fique solto. E faça a mesma coisa com o outro olhinho. Para fazer o focinho e a boquinha, nós vamos usar a linha de crochê marrom. Já bordei o focinho e a boquinha. Para fazer o nariz, eu usei feltro marrom e linha de costura na mesma cor do feltro. Observem que ele não é redondo, ele é oval. Eu vou costurar como se fosse um fuxico. Vou colocar enchimento. Eu usei um palito de churrasco para me ajudar, por ser uma peça pequena. Fechei completamente. Vejam que ele fica oval. Vou posicionar no rostinho do ursinho. Vou colocar um pouquinho de cola só para me ajudar a fixar. Vou segurar até secar. E depois, com a linha de costura da mesma corzinha, nós vamos fazer pontinhos invisíveis. Observem que eu continuo pressionando o nariz. Pressiono o nariz e vou fazendo os pontinhos invisíveis. E ficou pronto a cabeça do ursinho, da ursinha, né? Para fazer o corpo, eu cortei na mantinha, deixando margem para costura. Vou fechar as pences. Essas pences vão ficar na parte de baixo do corpinho. Já fechei as pences. Agora, unir direito sobre direito e vou passar a costura no corpinho, deixando a parte de cima para desvirar a peça. Já coloquei enchimento. E usando linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico. Fechei completamente. Vamos fazer as perninhas.
Cortei na mantinha, deixando margem para costura. Vou costurar no local que eu estou indicando, deixando a parte de baixo aberta. Já costurei. Vou dar um pique nessa partezinha que está dobrada. Cuidado para não cortar a costura. Desvirei a peça. Coloquei enchimento na parte da perninha, deixando bem firme, para depois não ter problema de não conseguir ficar de pé. Eu coloco bastante enchimento, de forma que fique firme. E vejam que eu não coloquei enchimento nos pezinhos, porque eu vou usar a base. Para fazer a base, eu usei papelão, usei capa dura de caderno, cortei na linha do molde, 4 partes. Para cortar o papelão, eu sempre uso essa tesoura. Eu não uso a mesma tesoura que eu corto o tecido, porque ela perde o corte. Vou começar a colar aos pouquinhos, usando pouca cola, para ela não correr para os lados, onde depois eu vou fazer o ponto caseado. Então, coloquei um pouquinho de cola na parte. Do outro lado também vou colocar um pouquinho de cola. E vou continuar colando em um dos lados. Antes de fechar o outro lado, eu vou completar o enchimento. Eu vou colocando aos poucos até ficar bem firme. Agora eu vou arrumando e continuo colando até fechar totalmente. Para fazer a base com a mantinha, eu uso o mesmo molde de papelão, mas deixo a margem maior. Vou colar uma das partes de papelão. E tenho cuidado para a cola não escorrer para os lados, onde eu vou fazer o ponto caseado. E agora é só colar na parte que a gente já tinha deixado pronta. E eu seguro firme até colar. Para fazer o acabamento, eu vou usar a linha de costura e fazer o ponto caseado. E já tá pronto
perninha. Para fazer o braço, eu cortei na mantinha, deixando margem para costura. Vou costurar e vou deixar uma pequena abertura, vou deixar indicado no molde, para que você possa desvirar a peça. Já desvirei e coloquei enchimento. Agora, para fechar a abertura, eu vou usar a linha de costura para ficar mais delicado e vou fazer pontos invisíveis. Faço pontinho de um lado, pontinho do outro e vou repetindo. E quando eu puxar, a costura vai sumir. Já fechei totalmente. E já temos os dois bracinhos. Para começar a montagem, as pences vão ficar para a parte de baixo e essa parte mais reta fica sendo as costas. Eu posiciono a cabeça, linha com costura e eu giro um pouco para o lado. No caso desse, eu girei para o lado contrário para que Julieta fique olhando para Romeu. Usando linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis. Já coloquei a cabeça e vou montar as perninhas. Observem a posição das perninhas. Eu vou usar a linha de crochê. Se você tiver uma linha mais resistente em casa, pode usar. E vejo que nas perninhas eu passo com a agulha de um lado até o outro. Eu aperto e seguro firme antes de amarrar, para que as perninhas não fiquem soltas. Amarrei outra vez e vou esconder a linha. Escondi a primeira linha. E vou esconder a segunda linha. Observe a posição dos bracinhos. A parte mais larga eu deixei para a parte de cima. Vou usar também linha de crochê. E vejam que nos bracinhos eu não passo a agulha de um lado para o outro do bracinho. Eu pego apenas na parte interna, como eu estou mostrando aí.
Observem sempre a posição dos bracinhos. E mais uma vez, antes de amarrar, eu aperto e seguro firme, para que fique bem preso, para que a linha não fique folgada. Amarrei de novo. Escondi a primeira linha. E vou esconder a segunda linha. Para fazer a cauda, eu cortei na mantinha sem deixar margem para costura. Usei linha de crochê para fazer como se fosse um fuxico. Coloquei um pouco de enchimento, não precisa colocar muito. Fechei totalmente. Vou posicionar no corpo da ursinha e vou fazer pontinhos invisíveis com a mesma linha de crochê. Lembrando a vocês que qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo a todos vocês. E agradecer a todas as mensagens que vocês deixam para mim, é todo carinho. É muito bom, muito gratificante. Obrigada de coração. Ficou pronto o corpinho da nossa ursinha. Para fazer a roupinha, eu usei um tecido estampado popeline 7 centímetros por 26 para fazer a parte da blusinha. Para fazer a parte central do vestido, eu usei 8 por 60 centímetros. Vou passar uma costura para franzir. Já passei a costura, vou franzir até ficar no tamanho da outra partezinha que eu mostrei antes para vocês. Vejam que nas pontas eu deixo sem franzir. A parte antes que eu tinha mostrado para vocês da blusinha, eu vou costurar, vou dobrar e vou costurar nessa outra parte. E vou deixar um pedacinho de cada lado, como eu vou mostrar logo em seguida. Já costurei e observem bem que eu deixo um pedacinho sobrando da parte da blusinha, de um lado e do outro. Agora observem como eu vou dobrar o tecido. Vou fazer mais uma dobra. E vou costurar esse pedacinho. Já costurei dos dois lados. Vou desvirar. Vou continuar dobrando. Se você preferir, pode fazer um alinhavo para ficar bem acabado e passar a costura.
Já passei a costura. Agora eu vou posicionar direito sobre direito e vou passar uma costura desse lado, deixando uma folga. Só um pedacinho da costura. Dessa forma. Para que fique a aberturinha atrás. Para fazer o babado, eu usei um tecido de 8 centímetros por 85. Vou fechar. Formando uma peça inteira. Vou virar, dobrar ele no meio. E vou passar uma costura fazendo um franzido. E vou franzir ele para que fique do mesmo tamanho da saia do vestido. Eu vou posicionar costura com costura. E vou costurar o babado no vestidinho. Já costurei. Em volta de toda a saia. Eu gosto de sempre passar ferro. E já vesti na alcinha. Na partezinha da trás, você pode preferir colocar um botãozinho. Eu apenas colei com cola quente. E usei fita de cetim para fazer as alças. Eu usei 4 pedaços de 25 centímetros cada. Vou usar cola quente para colar a alcinha. Colo uma parte na frente, uma parte atrás. E em seguida faço o laço. Depois, usando o isqueiro, eu vou selar as pontas da fita com fogo. E tá pronto o vestidinho da nossa Julieta. Usei feltro para fazer o coração. Eu risquei no avesso, cortei em cima da linha, sem deixar folga. Agora eu vou desvirar para o lado direito e usando linha de costura da mesma cor do feltro, eu vou fazer o ponto caseado. Faço por todo o coração, deixando uma pequena abertura por onde eu vou colocar o enchimento. Você pode usar um palito de churrasco para ajudar a pôr o enchimento. E depois de totalmente cheio, você vai completar
o ponto caseado, fechando totalmente a abertura. Fechei totalmente. Eu fiz 2 corações maiores e um coração menorzinho que vou usar no vestido. Eu encontrei na casa de festa lembrancinha para aniversário, uma gaiolinha de ferro. Ela mede 9 centímetros. Eu vou colocar nela os 2 coraçõezinhos, os maiores. Com linha de crochê, nós vamos fixar a gaiola na mãozinha da Julieta. Eu entrei no lugar aleatório, vou fazer um pontinho para prender a linha. Vou fazendo pontinhos, arrematando. Depois eu escondo a linha e corto o início, né? O nó que eu tinha deixado no início da linha. O coraçãozinho menor, eu coloco um pouco de cola quente. E colo no vestidinho da Julieta. E para terminar, eu vou usar uma flor de feltro, que tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde você encontra o vídeo dessa flor com o molde para que você possa fazer. Eu coloquei cola quente e colei na cabeça da Julieta. E assim ficou pronto. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto e agradeço por estarem aqui comigo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.